Olá, pessoal, sejam bem-vindos então ao curso de Estatística, tá? Essa primeira aula introdutória vai ser bem blá blá blá, bastante fala sobre a parte introdutória da estatística, né? Os conceitos e tais e tal. Na verdade, o curso chama-se Probabilidade e Estatística, mas a gente vai começar apresentando um pouco mais de estatística e depois probabilidade, né? E depois, a partir daí, é que eu vou tentar, não sei se vai dar tempo, né? Assim, falar alguma coisa sobre algum teste estatístico, tá bom? Então, essa parte inicial a gente vai trabalhar com estatística descritiva. A parte de tabela, gráfico e depois o cálculo das medidas principais, né? Acerca de uma amostra ou população, enfim. Tá? Então, tem essa primeira parte aí introdutória agora, dos conceitos e tal, né? Então, vocês têm lá o guia dos estudos remotos e aí vocês podem seguir por ali, tá bom? Na aula que a gente fez, na primeira aula, no nosso primeiro encontro, eu sugeri lá os livros, né? E vocês podem pesquisar esse conteúdo também aí pela internet, já que vocês, de repente, pode ser que não tenham acesso ao livro, né? Biblioteca fechada, meio complicado. Mas aí vocês podem pesquisar as coisas aí pela internet, tá bom? É porque a gente tem sempre que fazer essa sugestão aí quanto à bibliografia, tá? Mas assim, eu tenho uns textos preparados e aí estou disponibilizando para vocês no Teams, né? E vou fazer as videoaulas e aquela coisa de sempre, né? Vocês já devem ter sido meus alunos, não sei se foram meus alunos, se todos foram no ensino remoto, mas qualquer dúvida vocês podem postar lá no chat, na, ou lá nas postagens da turma mesmo, tá bom? Qualquer solicitação eu estou aberta aí para esclarecer para vocês, tá? Então vamos lá começar com a nossa conversa de hoje. Vamos lá, essa parte introdutória é bem só a gente ficar falando os conceitos principais e tal. Então vamos lá, os dados, né, num estudo estatístico, eles consistem nas informações que a gente obtém quando a gente faz as observações, né, que são as contagens, as medidas, as respostas, tá? Se a pessoa gosta ou não gosta de um determinado produto, na verdade a gente pode coletar dados não só por meio de pergunta ao público, né? A gente pode consultar dados de diversas fontes, enfim. Então, os dados são o objetivo principal, né, de um estudo estatístico. Bem, o que vem a ser estatística na verdade, né? É a ciência que se ocupa de coletar, organizar, analisar, interpretar dados. Essa é a área mais importante da estatística, né? Fazer a previsão, né, com base no que você obtém numa amostra, né? Hoje está muito em voga agora com essa coisa da pandemia, né? Essa diferença não é significativa e tal. É por isso que eu quero falar um pouquinho mais para o final do curso a respeito dos testes estatísticos, para vocês poderem também, ao escutar uma notícia desse tipo, né, saber o que é um nível de significância, né, um erro de tanto, tanto, esse tipo de coisa, né, que a gente precisa. É bom vocês terem esse conhecimento, não necessariamente para saber calcular tudo muito direitinho, mas para entender quando a pessoa fala isso, tá bom? Bem, população seria o conjunto de todos os dados, tá? Dependendo da pesquisa, você não tem como arrebanhar toda a população que você tem disponível. Então, você tem que pegar uma amostra, tá? Que venha a ser uma parte dessa população. E essa amostra, ela tem que estar distribuída de uma maneira adequada, senão você vai acabar pegando uma amostra tendenciosa, né? Do tipo, se você quer pesquisar o nível de renda de uma pessoa, você não pode pesquisar isso só no estado do Rio de Janeiro, você tem que distribuir no país inteiro, né? Então, nível de escolaridade, você não pode também pesquisar só em São Paulo, tá? Então, você tem que pegar a coisa mais espalhada o possível, a não ser que você queira realmente só descrever uma determinada característica apenas de uma localidade. Tá? Isso aí vai depender do objetivo, tá? Bem, agora aqui é a diferença entre a estatística descritiva e a estatística inferencial. A descritiva é só aquela que a gente resume
os dados que a gente coleta e apresenta, né? Ou seja, você faz tabela, você faz gráfico, calcula percentual, calcula média, desvio padrão, proporção, essas coisas. Já a estatística inferencial é que eu acho que é a mais interessante. É que você consegue fazer uma previsão para o direcionamento da sua população com base numa amostra que você extraiu dessa população. É óbvio que quanto maior puder, né, quanto maior essa amostra for e mais bem distribuída, melhor vai ser a inferência que você vai fazer, tá? Você não vai pesquisar, você não vai fazer uma pesquisa eleitoral apenas num determinado bairro de uma cidade. Então, você tem que fazer uma pesquisa eleitoral bem distribuída em diversas classes sociais, em diversos bairros, né, para diversos níveis de escolaridade. Aí você está tendo uma amostra representativa da sua população. Bem, então, quando você faz um estudo estatístico, você passa por fases que são bem óbvias, né? Apenas eu estou descrevendo aqui, porque um dos livros que eu indiquei para vocês continha essa parte aí do planejamento, então eu estou transferindo para vocês esse direcionamento, né? Então, primeira coisa, óbvio, você quer identificar quais as variáveis, né, de interesse que você tem sobre a população que você quer estudar. O que você quer, que tipo de informação que você quer ter a respeito de uma população. Aí você vai ter que detalhar um plano para a coleta dos dados, tá? De maneira que você tenha uma amostra representativa. Muito bem. Aí é a parte braçal, né? A coleta dos dados. Vai fazer via telefone, vai botar umas pessoas na rua pesquisando, ou vai pesquisar em sites, né? Vai pesquisar pela internet. Aí é mão na obra mesmo, tá? Coletar os dados. Depois que você coleta os dados, aí que organiza e descreve os dados com as técnicas da estatística, né? As técnicas da estatística descritiva. Aí você vai organizar em forma de tabela, ou você vai fazer um gráfico, e existem vários tipos de gráfico. Depois eu vou até apresentar alguns aqui para vocês, né? Vocês podem lançar a mão do Excel para construir os gráficos, tá? Eu posso até mostrar para vocês assim rapidamente como construir um gráfico. Embora eu acho que eu mostrar isso para vocês vai ser meio que chovendo molhado, né? Porque eu acho que vocês já têm bastante prática nisso aí. Né? Mexer com computação é a praia de vocês. De repente vocês vão até me dar aula de como é que se constrói um gráfico no Excel. Mas enfim, né? E depois interpretar os dados. No caso, fazer testes, né? Tomar decisão. Às vezes, essa parte não é nem apresentada, né? Às vezes, você faz um estudo estatístico só para apresentar. Fala assim, olha, a média da população é tal, entendeu? Tipo assim, eu vou calcular, vamos supor, a média das notas finais dos meus alunos por 5 anos, um exemplo. Eu posso fazer isso e apenas apresentar uma tabela. Olha só, essa daqui são as médias ao longo de 5 anos na disciplina tal que aconteceu. Né? Agora, eu posso querer fazer alguma observação a respeito disso. As médias vêm caindo, as médias vêm aumentando, né? Aí é outra coisa, aí é a interpretação dos dados, né? Aí é uma análise que tem que ser feita. Mas para isso a gente precisa ter as ferramentas da estatística inferencial. Tá? Bom, a respeito dos dados, a gente tem dados qualitativos, né? Que não dá para a gente fazer conta nenhuma sobre eles, qualitativos que apresentam apenas uma característica, tipo sanguíneo, né? A cor do carro que a pessoa possui, o time que a pessoa torce, tá? Então, esse tipo de coisa são atributos que não são numéricos, né? Você não vai poder fazer conta nenhuma com eles. Vocês vão apresentar apenas tabelas. E se você identificar uma determinada qualidade, né? Um determinado atributo que é mais, vamos dizer assim, frequente, existem também testes estatísticos baseados nisso daí, tá? Você atribui se a pessoa tem uma característica, 0 se a pessoa não tem a característica, e aí é possível fazer testes a respeito disso daí, tá? Bem, aí os dados quantitativos são o que a gente pode mais manipular, digamos assim, né?
Aí a gente tem as medidas de contagem, né? As medidas, né? E as contagens numéricas. Medidas, o que poderia ser? A altura da pessoa, né? A estatura, o peso, que mais? A pressão sanguínea, que mais? Agora não está me ocorrendo a ideia, mas enfim, vocês podem coletar os dados apenas por medição, né? E as contagens numéricas. Um exemplo, número de filhos que a pessoa tem, número de imóveis que a pessoa tem, né? Ou sei lá, não tem números de cursos universitários, enfim, tem uma série de coisas que vocês podem obter, né, por meio de contagens. Aí também, de novo, existem testes, né, mais adequados a essa coisa das medidas, né, estatura, peso, esse tipo de coisa, e uns testes mais assim, eficazes para essa parte das contagens, né, porque são testes envolvendo proporções, ok? E aí vocês aí tem essa diferenciação. Existem muitos testes estatísticos, um monte. Eu não tenho domínio sobre todos eles, tá? Eu conheço alguns, já trabalhei com alguns, mas assim, muito poucos, tá bem? Mas existem diversos testes, muitos, muitos. Inclusive testes para ver se uma determinada população, né, tem uma característica que possa se adequar a uma determinada distribuição de probabilidade conhecida, distribuição normal, distribuição exponencial, distribuição de Poisson. Então, aí você tem também testes para saber se aquela população se adequa àquela distribuição, tá? Então, existem testes estatísticos de várias coisas. Bom, que vem a ser um nível de medida nominal e ordinal. O nominal, eles são somente qualitativos. E aqui você não consegue ordenar, tá? Os atributos. Por exemplo, o tipo sanguíneo. Não tem uma ordem ali que você possa estabelecer, né? Que seja significativa, tá bom? Então, assim, o que é melhor? Apresentar o sangue O, A, B, depois AB? Como é que é? Né? Ou começa pelo AB, pelo A, ou é indiferente, tá? Então, assim, tem muita. Você não tem como fazer nenhuma ordem nesse caso. Outro nível de medida, que é para dado qualitativo também, só que tem dados qualitativos ou quantitativos, mesmo sendo numérico, às vezes você não pode fazer uma conta com ele. Por exemplo, o CPF, você não pode fazer uma média do CPF das pessoas, não faz sentido isso. É um dado que é numérico, é um dado pertinente à pessoa, tá? O que mais eu posso colocar aqui? O dado qualitativo também, nome da pessoa. Você pode até estabelecer uma ordem ali, né? Ordem alfabética, sei lá, tá? Mas as diferenças entre os registros, né? Por exemplo, as diferenças entre o CPF lá do registro, ele não é significativo, então, tá? Eu falei CPF, mas não é muito assim, interessante, né? Porque cada pessoa tem um CPF único, né? E acho que isso não foi um exemplo muito bom, não. Depois eu penso em outro. Ok. Agora a forma de amostrar, né? Tomar a amostra, sacar o dado da população, né? Escolher os indivíduos. Quando a gente fala indivíduos, não necessariamente pessoas, tá? Os objetos da população que você vai extrair, né? Para formar a sua amostra. Então, a amostra aleatória. Todos os membros da população têm chances iguais de serem selecionados. Então, a seleção é tipo feita por um sorteio. Só que você não consegue fazer um sorteio de todo mundo. Não dá para você botar o nome de todo mundo dentro de uma grande urna e ficar ali sorteando. Não é possível fazer isso, né? Então, esse sorteio pode ser feito com um número aleatório. Um número aleatório, vou explicar para vocês aqui, eu vou me ater um tempinho. Um número aleatório, ele é um número que varia entre 0 e 1, excluindo esses extremos, fora o 0, fora o 1, tá? Que a gente pode obter
em qualquer planilha eletrônica, até na sua calculadora também tem como você obter esse número aleatório. Ele é um número que varia, né? Tá compreendido aí nesse intervalo, justamente para facilitar cálculos posteriores, tá bem? Alguns livros, né, principalmente os mais antigos, eles trazem assim na última página uma tabela assim de um monte de número espalhado, que é para você sair pegando o número aleatório, assim, ao longo da linha, da coluna, na diagonal, sei lá. Mas isso hoje em dia, né, com o advento da computação, não é nem tão necessário assim. Por exemplo, no Excel, eu vou abrir a planilha aqui. No Excel, você tem uma função que calcula um número aleatório. Aí vocês me perguntam assim, mas poxa, professora, se você tem uma função que calcula um número aleatório, né, que apresenta um número aleatório, ele deixou de ser aleatório, porque se você está usando uma função para gerar valores, então ele deixou de ser aleatório, passou a ser previsível, né? Mas a questão aqui é a seguinte, eu vou colocar aqui, ó, até tá ela aqui. Pronto. Ó, tá aí um número aleatório. Aí, se eu quiser, esse é um. Se eu quiser mais números aleatórios, eu simplesmente copio aqui para baixo, que ele vai gerar um punhado. Né? Então, tem uma função que está dentro ali, eu não sei qual é, seria, não sei se eu não tenho capacidade de pesquisar isso, não sei se vocês conseguem, né, entrar aí na fonte lá do Excel e descobrir qual é a funçãozinha que está produzindo isso aí, tá? Algumas décadas atrás, eu não vou nem dizer quanto tempo foi, eu pesquisei muito a respeito da geração de números aleatórios, né, durante os meus trabalhos de mestrado. Agora, essa geração tem algumas funções que usam aquela função mod. Lembra aquela função de matemática discreta que pega o resto da divisão? Então, tem muita função de número aleatório que usa esse tipo de função mod, tá? Bem, mas aí qual é o lance todo, né? Por que você não vai. Por que você pode considerar que isso aí de fato é um número aleatório? Porque uma vez que você gera um monte, você não sabe qual é a função que está ali dentro. Você gerou um monte, botou tudo ali no saco, ali na tela, ou seja lá onde for, você anotou os seus números aleatórios todos, tá? Existe justamente, né, um teste estatístico, tá? Se não me engano, acho que o nome é de Kolmogorov-Smirnov, que você não tem nada a ver com a vodka, tá? Se não me engano, acho que esse teste aí, que ele é um teste de aderência para você saber se aqueles valores eles podem ser considerados distribuídos uniformemente, tá? A distribuição uniforme, a gente vai ver mais lá para frente do curso, é uma distribuição de probabilidade, é uma função de distribuição de probabilidade, onde cada valor num determinado intervalo tem que ter a mesma probabilidade de ocorrência, tá? Então, um número aleatório, né, uma lista de números aleatórios, ela tem que estar bem adequada ao que seria, né, um conjunto de dados distribuídos de maneira uniforme, tá bom? Então, uma vez que você tem essa lista gerada e essa lista pode ser considerada uniformemente distribuída, então tá ok, você pode utilizar como uma lista de números aleatórios para fazer um sorteio, tá bom? Bem, mas aí vem a história, quer ver? Voltando aqui. Se a sua população tiver N elementos, vamos dizer, uma turma de 50 alunos, eu quero sortear 10, tá? Então, se tem uma turma de 50 alunos, os números da turma vão variar de 1 até 50, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um número aleatório, é por isso que ele é de 0 a 1, né? Você vai pegar um número aleatório e vai multiplicar por 50, como se eu fosse aqui no meu Excel, tá? Colocando aqui, aí eu coloco assim, ó, igual a C4 vezes 50, tá? Pronto, ó. Aí eu vou arredondar isso aqui também, ó. Tá bom? Vamos colocar aqui. Cadê? Não sei se é aqui. Pronto. Se eu tirar assim, ele arredonda automaticamente. Aí eu vou e copio isso aqui lá para baixo. Não estou obedecendo. Pronto. Tá lá. Repara que quando eu fiz isso,
já trocou o número aleatório. Lá, cada vez que eu mexo na planilha, ele muda os números aleatórios. Então, tá vendo aqui? Aqui tem como se tivesse sido o sorteio dos alunos aí nessa lista de 50 nomes. Tá? Aí você, claro, faz uma análise, né? Vê se não tem nenhum número repetido, certo? E pronto. Aí as pessoas falam assim, pô, mas não tem a chance de ser sorteado, por exemplo, o número 1 nem o número 50. Olha que o número 1 aqui apareceu, né? Coincidentemente, eu não preparei isso, né? Mas coincidentemente apareceu aí o primeiro nome da lista, tá? Uma coisa que eu tinha mais horror quando eu estava no colégio, não tinha essa ferramenta, né? Muito menos um professor de história ou um professor sei lá, de português saberia fazer esse tipo de coisa, né? Não tinha noção dessa possibilidade de fazer o sorteio desse jeito. Mas era sempre assim, meu nome é Flávia. F ficava no meio da pauta. Aí, aí ele fazia assim, fechava o olho, virava o dedo assim, eu vou sortear um nome aqui para ir no quadro. Aí botava o dedo no meio da pauta. O número que saía, qual era? O nome que saía era o meu. Né? Então nunca saía aquelas pessoas que tinham letra A, começavam por A, nem aquelas que começavam por W, por U, V, né? Saía aquela galera da meiuca ali, né? Então eu ficava brava da minha vida, porque eu acabava sempre sendo sorteada para isso. Bom, então é assim que a gente faz um sorteio, né? Utilizando a ferramenta dos números aleatórios. Amostra estratificada é quando a gente tem uma população que é dividida em estratos, né? Como eu falei, você quer fazer uma pesquisa e aí populacional, aí a sua população está dividida em classes sociais ou em bairros ou enfim. Aí você tem lá a quantidade de pessoas em cada bairro desse ou em cada extrato, né? E aí você vai ter que fazer uma coisa meio proporcional. Então, está aqui um exemplo para vocês entenderem a ideia de que seria uma amostra estratificada. Vamos imaginar que a escola tenha 600 alunos, tá? 280 meninos e 320 meninos. Então, a gente quer fazer uma amostra de 10% dos alunos, mas de maneira proporcional entre os meninos e as meninas. Né? Eu posso até escolher outra característica de proporcionalidade, sei lá, distribuído nas séries, né? Da primeira, só no primeiro segmento, vamos supor, do primeiro ano ao nono ano. Aí você vai ter que fazer uma coisa proporcional, você vai ter que pegar, se eu quero 10% da população de todos esses alunos, então eu pego 10% de cada turma dessa daí, tá? Então a gente toma uma amostra de 28 meninos e 32 meninas, nesse caso, para formar uma amostra estratificada proporcional, né? E aí, em cada extrato desse, a gente faz uma amostra aleatória, como na anterior. Bem, outro tipo de amostra seria uma amostra sistemática, para facilitar um pouco o tal do sorteio, né? Então, da mesma maneira, um número é atribuído a cada membro dessa população e são ordenados. É claro que a gente só vai poder fazer isso, né, se a gente puder estabelecer uma ordem ali. Um número inicial é escolhido aleatoriamente. E depois, os membros da amostra eles vão sendo selecionados segundo intervalos regulares. Esse tipo de amostra, ele é bom para você poder, por exemplo, você tem uma população com idades variadas, tá? Então, você tem lá pessoas que vão de, sei lá, um aninho de idade. Não, né? Você vai. Bom, depende do que você está pesquisando. Se você está pesquisando intenções eleitorais, aí não vai considerar isso, né? Mas vamos pegar assim, da sua população, vamos dizer que você não queira correr o risco de sortear muita gente jovem em detrimento de outras pessoas mais velhas, tá? Então, aí você sorteia um primeiro número, né? Um primeiro sorteio, e aí depois você distribui isso, né? De maneira mais igualitária aí na sua população, tá? Então, de que maneira a gente pode fazer isso? Por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo. Eu quero extrair uma amostra de 32 elementos de uma população que está ordenada, seja ela por idade, não sei, formada por 2.432 elementos. Tá? A gente faz assim, gera um primeiro número aleatório, né, que vai ser, no caso aqui do exemplo que eu obtive, era 0,233.
Aí você multiplica pelo número de elementos, né? Igual a gente fez lá naquele outro exemplo. Aí vai te dar um número 567. A pessoa número 567 é a primeira a ser sorteada. Guarda esse número. Aí depois você vem e divide o número de elementos o número de elementos da sua população pelo número de elementos da amostra que você deseja selecionar, tá? Aí isso você vai ficar aí com uma diferença entre cada um deles de 76 elementos. Então, o que você faz? O 567 vai fazer parte. Aí depois você vai subtraindo 76 até acabar, né? Até você chegar no mínimo possível, que no caso aqui foi 35, né? 35 menos 76 dá negativo. E depois você vai somando até atingir, né, o último elemento da sua lista possível, tá? Então, aí dessa maneira você obteve uma amostra sistemática, distribuída de forma sistemática na sua população, tá bom? Bem, eu vou falar aqui sobre porcentagens, e aí depois eu deixo os exercícios para vocês, e eu encerro esse vídeo para depois a gente fazer o da distribuição de frequência. Eu vou falar de porcentagem, é uma coisa que vocês já têm prática, né? Vocês estão aí quase finalizando o curso, mas não custa nada a gente comentar sobre isso, né? Então, bem, eu vou ter lá. O percentual, quando a gente calcula sempre sobre um todo ou sempre sobre algum valor anterior, tá? Então, nesse caso aqui dos ventiladores, eu estou calculando sobre um percentual sobre um total. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer, por exemplo, vou pegar aqui a caneta. Então, aqui, por exemplo, se eu quiser eu tenho lá o custo da produção desses ventiladores, o ventilador do tipo A, o ventilador do tipo B. E eu quero fazer a comparação de custos aí desses dois modelos. Então, por exemplo, a mão de obra do ventilador A, ela suga, ela custa, né, 1.120 reais, né, unidade monetária, sei lá. E com relação ao total do total do custo do ventilador, que seria 2.500, ela vai corresponder a 44.800. Essa conta é uma conta simples, né? Você vai pegar 1.120, não tem que fazer regra de 3 aqui, gente, pelo amor de Deus. E vai dividir pelo total, 2.500. Provavelmente você vai obter esse número aqui, 448, assim, tá? Isso aqui é a sua proporção da unidade. Como você quer a proporção para 100 unidades, que chama-se percentual, aí você multiplica isso por 100, por isso fica 44,8% por cada cento, tá? Existe até um símbolozinho, esse aqui é percentual. Se você quer por 1.000, existe um símbolozinho assim, ó. Não sei se vocês já viram, tá? Então, isso aqui significa, se eu quisesse por 1.000, isso aqui seria então 4,48 em cada 1.000, né? Essa é a ideia. Bem, aqui nessa segunda tabela, o que eu estou interessada, na verdade, é a evolução, tá? Então, é tipo assim, eu não quero calcular um percentual sobre o total. Eu quero calcular qual foi o percentual de aumento ou o percentual de queda em relação a um dado anterior, tá? Então, por exemplo, no ano de 2000, a produção da metalúrgica fulana lá de 3.200 toneladas, aí você não tem, né? Se esse é o primeiro registro, você não tem uma referência anterior para fazer. Aí já em 2001, você já teve uma produção de 3.600, né, toneladas. Então, isso foi um aumento, né? Mas foi um aumento de que percentual? Então, você vai fazer... É claro que você pode fazer 3.600 menos 3.200, isso vai dar 400, e você calcular igual na tabela anterior, que você calculou 400, né? Como se fosse 400 sobre 3.200, e aí vai ficar com 12,5%. Aí você vai encontrar esse número aqui, tá bom? Aí você vai dizer que foi um aumento de 12,5% sobre a produção anterior, tá? Mas você também pode fazer uma única conta e já visualizar isso aí. Se você fizer os 3.600, que é a produção do ano de 2001, e dividir por 3.200, tá? Aí isso aqui você vai encontrar 1,125.
Esse 1 aqui corresponde, uma unidade, né? Uma unidade aqui corresponde ao 100% do valor anterior. Então, o aumento, na verdade, foi de 12,5%. Se numa outra conta qualquer você encontrasse 2,125, aí você diria, o aumento percentual foi de 112,5%. Sempre desconta uma unidade aqui dessa conta, certo? A mesma coisa acontece quando é uma queda, porque aí você vai ter o quê? Por exemplo, nesse período aqui, de 3.200 para 2.800, você vai fazer a mesma coisa, você vai fazer 2.800, tá? 2.800, você vai dividir por 3.200, aí obviamente você vai encontrar um número menor do que 1, né? Aí isso vai dar 0,875. Quando você subtrair 1, tá? Aí você vai ficar com menos 12, né? Menos 0,125, tá certo? E aí você observou que houve uma queda de 125%. Né? Então é uma conta mais simples, nada de regra de 3, né? A gente já passou dessa fase. Bom, aí nós temos aqui o que significa coeficiente e o que significa taxa. Tem uma diferença aí no conceito, né? Coeficiente é simplesmente, aqui tá, eu trouxe um exemplo no caso de mortalidade, tá? O coeficiente de mortalidade é simplesmente o número de óbitos dividido pela população total. Enrolei a língua aqui. Então, você faz o número de óbitos e divide pela população total, aí você obtém um coeficiente, tá? Um númerozinho lá com vírgula. Claro, porque o número de óbitos não pode ser maior do que a população. Então, essa fração aqui vai dar sempre um número menor do que 1, né? Bem, a taxa já é esse coeficiente multiplicado por uma potência de 10. Agora, com essa pandemia aí, o pessoal fala muito assim, óbitos por milhão, né? Professora, não é por milhão? Depende, tá? Se você tiver um número de óbitos muito pequenininho, você não vai colocar, por exemplo, assim, 0,3 pessoas em cada 1.000. Não, poxa, aí você multiplica mais, né? Se você tiver 0,3 em cada 1.000, não é um número legal, né? Então, vamos multiplicar por 1.000, de novo, né? No caso, 1 milhão, aí você vai encontrar 3.000 mortos por milhão, entendeu? No caso aqui, 10 elevado a 6, né? 10.000, no caso, não é que eu falei? 3.000 mortos por milhão, tá? E aí é 10 elevado a 6. Entendeu o que eu tô falando? Então, quando você tem taxa, é sempre multiplicada por uma potência de 10. Conveniente, né, para você apresentar o dado e ele seja compreensível para quem está escutando, tá? Então, bem, aqui são os exercícios para vocês fazerem percentual, essa coisa boba, vocês façam se vocês quiserem e tal. E, deixa eu ver aqui. Então, tem vários exercícios aí envolvendo tabelas para vocês fazerem, tá? Qualquer dúvida também, se vocês tiverem. A dúvida aqui pode não ser relativa à conta, mas sim interpretar o que a questão está pedindo, talvez, né? Então, e depois então, no próximo vídeo, eu vou falar de distribuição de frequências, tá bom? Então, até logo aí para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.